Amigos do canal Podplat, hoje nós estamos aqui para a 7ª edição, o 7º episódio, né, do canal. E dizer que nós estamos felizes aqui porque nós temos uma cumbuca aqui, que estão o nome dos inscritos que vão ser sorteados. E o inscrito sorteado vai ganhar esse lindíssimo relógio aqui. Um apoio e um presente, uma gentileza da Ótica Popular. Então, quem está inscrito aí, hoje nós vamos estar sorteando esse relógio e ainda vai levar uma bolsinha e os chaveiros da Ótica, né? E eu queria falar um pouco também dos nossos apoios, nossos patrocinadores, como sempre, Dona Nena aqui na gentileza. Ela sempre manda um brinde aqui para nós entregarmos para o convidado, né? Queria agradecer ao pessoal da Dona Nena, a gerência, diretoria, todo mundo lá, dizer que a gente está muito feliz. Agora é o momento que o pessoal estava esperando, né? As pessoas que se inscreveram no canal, como a gente havia orientado, nós vamos fazer o sorteio aqui dos números, né? Os nomes, né? Eu vou tirar um nome aqui e se a pessoa, quando a pessoa assistir o vídeo, se ela já estiver vendo o sorteio, já entra em contato. Senão eu vou procurar pelo @ aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. O nosso inscrito aqui, deixa eu pegar aqui direito aqui para ver. O nosso inscrito aqui é um amigão, hein? É o Marcos Felício Luthier. Esse aqui eu não preciso nem ter dúvida, ele vai estar vendo o vídeo, né? Então, o Marcos Felício, da Loteria, ele ganhou esse lindo relógio, o chaveiro e a bolsa aqui da Ótica Popular. Gentileza da Ótica Popular, que é uma parceira nossa. Então, esse foi o nosso sorteio. O nosso convidado hoje é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade também, né? E ele também tem múltiplas profissões. Ele é radialista, né? E pelo que eu acompanho aqui no programa dele aí nas manhãs, ele é radialista esportivo também, entende muito do futebol e hoje ele vai contar a história aqui da Platinense. Também tem a sua empresa como corretor de imóveis, né? Então, logo depois da vinheta, nós vamos começar um bate-papo legal aqui com o nosso entrevistado. Então, nosso entrevistado hoje é o José Augusto, né? Pouco conhecido aqui e tal, ele é locutor esportivo, funcionário da Vale do Sol, da Difusora FM e tem uma empresa também, corretor imobiliário, né? Isso. Então, Zé, se apresenta aí, fala um pouco de você. Primeiro de tudo, Ronei, um abraço a você e o pessoal que está agora aí nesse trabalho informal, lindo que você tem apresentado sempre para todo mundo ter um pouco mais de conteúdo aqui da nossa região, de que eu tenho um vínculo com o Santo Antônio da Platina faz muito tempo. Uhum. Com 14 para 15 anos de idade, eu vim vender fotografia aqui, aquela de revelar em fundo de quintal. Uhum. E eu me recordo exatamente de algumas ruas nas quais passei, quando era adolescente, e vinha com um álbum para mostrar de fotografia de outras pessoas, como exemplares, e vinha com esses álbuns debaixo do braço, com fotos lindas de crianças, e batia na porta das casas e mostrava os álbuns. Olha aqui, senhora, ó, tem esse aqui para vender, olha para a senhora ver como é que fica a foto da sua filha, né? Do seu filho. Mostrava um álbum. Olha, dificilmente não vendia. Então eu já tinha esse vínculo e fui muito bem recebido aqui, ainda adolescente. E jogava na época contra times fortes aqui, lá em Jacarezinho, no regional, infanto-juvenil de futebol. Contra a CEUB de Santo Antônio, contra Guarani de Santo Antônio da Platina. Times duros de serem batidos, cara. Uhum. Era a seleção da molecada daqui. Certo. Mas dava pauleira conosco lá. Então era seleção contra seleção, não tinha moleza não. Né? Tanto que das bases daqui do CEUB e do Guarani, surgiram os profissionais da Grosseries, Platinense, caras que jogaram contra mim, lá em Jacaré. Mas enfim, então o vínculo é de longa data, de longa rapaz. data Vinha vender mesmo. fotografia aqui Poxa em Santo vida. Antônio da Platina. Que delícia, cara. E aí você... Lembro da rua Dom Pedro II, onde morava o Montanha. Uhum. O Montanha é um baixinho, anãozinho que tinha aí, torcedor fanático do Flamengo. Montanha era querido por todos, era o torcedor símbolo da Platinense. Nós vamos chegar lá, né? Vamos. Então, na rua Dom Pedro II, ele morava lá, perto do antigo mercado do Amorim, saudoso Amorim. Do lado de baixo era a casa do Montanha. Eu me recordo passar lá vender fotografia naquela rua Dom Pedro II. E na Benedito Lúcio Machado.
Eu me recordo bem, porque as casas ali, a maioria perto do César da padaria, Aham. para cima um pouco do César, sentido que vai para Samp, ali era tudo abaixo do nível da rua, as casas. Eu me recordo bem, vendi muitos álbuns ali. Ainda tem umas casas Rapaz, antigas de madeira ainda que tem. ainda Elas abaixo, estão né? lá, conservadas. Então, Zé, e aí você entrou para... Já tem a ver também a arte da fotografia com as outras artes, né? Você veio para Pois o rádio. o rádio foi em função da família. Meu tio e minha tia fizeram um filme com Mazzaropi. Opa! Opa, É? São Paulo, Uhum. fazia o circo, ia no circo com Mazzaropi. Certo. E o nome da dupla, eu não sei se hoje teria algum documentário de nível de internet, porque tem tudo hoje, né? Uhum. Às vezes alguém resgatou isso, uma riqueza de conteúdo. Zé Gordinho e Curiosa era o nome da dupla sertaneja. É gordinho e curioso. É. E aí eles faziam um filme ponta e com o Mazzaropi. Mazzaropi. E minha tia vinha de férias de São Paulo para Jacarezinho, onde eu residia. Molecada, juntava com a família, eles paravam muito na casa dos meus pais. Certo. Tocava viola para nós, que eram craques exímios cantadores de moda de viola. Zé Gordinho e Curiosa. E vinha com um gravador. E eu me atrevi a falar ali. Comecei a treinar Começou a no fazer microfone a através locução foi ali. do tio e da tia, cara. Que Olha bacana, isso. Que bacana. Mas tem Uma que ter coisa foi puxando a mas outra tem que ter e- o veio, né? O veio artístico já familiar. Sim, Já tem ali a foi por aí. referência. Foi por aí. Bacana. E aí você veio pro rádio já como locutor? Você começou com qualquer outra coisa no rádio? Eu comecei sempre como radialista. Primeiro emprego meu. Ah, é? Sempre. Primeiro emprego. Em 78, lá em Jacarezinho, eu fazia tiro de guerra. Eu ia fardado, não dava tempo de ir para casa trocar. Aham. Eu ia de farda do TG e apresentava o programa de esportes na rádio lá. Certo. Como eu era bom de improviso, eu falava do meu jeito, ninguém dava importância. De repente, não é que era bom. Eu era atrevido a falar de improviso. Então, ali eu me arriscava e como gostava muito de futebol, de esporte, então falava lá um monte de bobagem. E sempre foi na área do esporte? Sempre, Sempre sempre na área de É, esporte. porque eu Daí acompanho- vieram os programas Eu musicais. acompanho teu programa lá na difusora, né? É 11h30, 11 horas. Das 11 ao meio-dia. É a hora que eu saio. Eu saio do trabalho, que eu entro para vir almoçar, tá você e tá sempre O Rafa Regis. O Rafa Regis. Então nós temos dois momentos do esporte ali. Eu tenho um compromisso com a Vale, já faz anos, Certo. que chama-se Batendo Bola 1, lá com o Dinho Miassa. Com o Jimmy Mias, de manhã É também. eu às que vezes- faço com o às Dinho vezes eu Miassa. ouço ali. Isso. Você dá uma prévia ali. O Dinho, programa. aí, José Augusto, Ah. manchetes do Batendo Bola lá, aí entra eu, né? Aham. Fala a manchetezinha, depois a gente vem com o flash propriamente dito. Coisa de 2 minutos e meio, 3 minutos e meio. Todo dia isso, de segunda a sexta. Daí é uma prévia do programa. Esse é o vínculo. Daí, no meu programa, nós criamos um programa chamado Da Boca do Túnel para o Campo de Jogo. Aham. Ficou legal, né? Ficou bacana. Então apita o árbitro da boca do túnel para o campo do jogo. É meio satírico, meio Sim, mas irreverente, mas tem que ser assim. Mas a figura E aí mostra o cara saindo do vestiário para jogar bola. E o Rafa é um apaixonado por futebol. Ele é um comunicador formado mesmo, o Rafa Regis. Certo. Ele é um cara da canequinha. Ele fez futebol em São Paulo, futebol feminino, futebol de base. E ele amava fazer reportagem lá em São Paulo. E ele falou, Zé, por que você não está transmitindo por aí? Vamos formar uma dupla, vamos transmitir. Ele quer muito fazer futebol profissional, o amador que seja. Gosta muito. E aí eu criei esse Da Boca do Túnel para o campo do jogo. Sim. Na Difusora FM, entendeu? E aí ele é meu parceiro lá, ele fica deslumbrado com tudo que ocorre. E ele é muito bom, né, cara? Sim, eu acompanho lá dele, Ele da é Thaís, de manhã. Lá, um formado em programa jornalismo animado e tal. comunicação. Então, Depois ali ele deu faz uma- à tarde também, né? Isso. É isso. dinâmico, eu gosto do programa dele, que ele é bem dinâmico. E aí você veio pro esportivo, sempre esportivo. Em 84, eu vim para Santo Antônio da Platina, com 24 anos de idade, transmitir jogos de futebol amador, campeonatos regionais pegados, rapaz, com Valmir Amaral. Era um grande locutor de rádio. Tio do vereador Eduardo Ferreira. Tio do Eduardo Ferreira. Tio do Eduardo. E o Valmir é muito craque, muito bom, cara, no que fazia. Ele era um craque do microfone, era audiência regional, um cracaço. Trabalhou em São Paulo, trabalhou na Rádio São Paulo. Aham. Onde passou, mexeu com parte de FM aí, muito bom, muito bom. E ele me chamou para transmitir futebol amador aqui. Aham. E eu vim para transmitir amador no estádio. E o Tony Corrêa, saudoso, fazia jogos da Grosseries,
em 84, já com a Platinense surgindo. Começando ali as bases, sabe? Certo. Os caras já começando por ali, dá uns voos meio que rasante, para depois dar aquela decolada bonita, né? Nos áureos tempos. Então, eu fazia o amador, eu nem conhecia o Tony Corrêa. E aí eu ia também no Colégio Estadual Rio Branco, transmitir lá os embates de futebol de salão. Rapaz, mas dava cada jogão. Tinha também essa. Muito bom, eu amava fazer o futebol de salão. E a rádio daqui, do Alexandre, sempre foi muito boa. Com aquele fone de ouvido, com aquele eco para ilustrar, para brilhar a narração da gente. Meu, eu ficava maluco transmitindo o jogo. Já era uma e o Valmir era um craque na reportagem, eu acho que a gente fechou legal. E aí o Alexandre me convidou. Falou, pô, eu vou trazer você para transmitir jogo aqui. Foi onde a gente começou, então, a fazer Platinense. Mas, então, essa é uma confusão que eu faço. Porque eu tinha algumas referências ali do futebol, que era o Serafim Meneghel, o Norio Matsubara, né? Isso. Lá em Londrina nós tínhamos o Zamboni, tinha o Rubens Fernando Cabral, aquela galera também, o Scaff, o Jaci de lá você conhece bem, né? Sim, lá tinha o Jaci Scaff. Toda essa galera aí eram os Euricos Mirandas, né? Do futebol. Eram os apaixonados pelos times. Bom, já que você está falando isso, pode incluir o Paiola daqui. Então, é aí que eu queria chegar. O Paiola. Quem eram os idealistas... Esse também dava tiro na bola, rapaz. Então, mas... Não é só Meneghel, não, era chumbo trocado. É aí que eu queria chegar. Quem eram os idealistas da Platinense? Quem que eram os apaixonados que falaram, vamos levar esse time, vamos... Eu fico devendo para você, porque se eu falar quem idealizou e emergiu e veio com a Platinense, quem afundou... eu acho que esbarraria. Eu me limitaria. Não é que pode faltar alguém. Eu não vi no início da Platinense. Já estava caminhando. Quando eu peguei a Platinense, ela estava no auge da primeira divisão. Eu fui chamado para reforçar a narração, que o Alexandre, que é o superintendente, né? Que hoje tem o filho dele, o Alexandrinho, que na época era menininho, de 3, 4 anos de idade, o Alexandrinho, filho. E então o Alexandre falou, olha... quero te trazer para Santo Antônio da Platina. Eu falei, tá bom. Mas ele me viu transmitindo o jogo com o Valmir Amaral. E aí eu fazia ponta, eu fazia jogos fora. E o Tony Corrêa fazia mais dentro de casa. Se o Tony tivesse vivo, ele te falaria com todo o requinte de detalhes sobre Platinense. Você entendeu? Que quando eu vim para cá, os caras falavam muito no tal de Léo. Eu vi jogar quando eu cheguei para transmitir Platinense. Eu ainda peguei segunda divisão. Léo era um jogador de meio de campo muito bom. Daí tinha, na época desse Léo, que o pessoal fala muito dele, Geronil, que o pessoal falava assim, ó, Geronil vai bater o escanteio de pé trocado, é perigo dobrado. Eu me recordo do Tony Corrêa narrando e o Tiri falava, Geronil na cobrança, Tony. Geronil na cobrança, pé esquerdo na bola, ou seja, sempre lá do contrário, perigo dobrado, né? Então pé trocado, perigo dobrado. Eu usava essa rima aí para enfeitar a transmissão. Então, eu me recordo bem do Geronil. Eu também transmiti o jogo dele. Era a segunda da Platinense. E eu levei tanta sorte que quando eu cheguei aqui, a Platinense subiu. Foi para a primeira. Subiu. E era uma loucura. O estádio era uma doideira. E eu ficava louco com o que eu via. Falei, caramba, meu. Passou meu tempo de boleiro lá, porque tive uma iniciação lá em Jacaré, né? Que eu fiquei para ir para Matsubara, Marília, para o Atlético. Fui para Palmeira, aqui perto de Ponta Grossa, levado por um empresário. Eu, o Maguila, que jogou no Guarani de Campinas, e um zagueirão alto, da tua altura ou mais, o apelido de Chimbica, chutava que era um condenado. Mas foi fazer teste conosco lá no time do Palmeiras lá, tomou muito baile. Os caras convidaram ele para trabalhar e não para jogar. Vamos virar funcionário. Mas enfim. Você tem outros talentos. Quando eu vim para cá, que eu comecei a transmitir o profissional, eu falei, caramba, eu olhava para aquela arquibancada e falei, pô, podia estar eu jogando aqui. Porque eu tinha uma gana por ser atleta, sabe? Mas passou o período, daí eu já era casado, eu já tinha 4, 5 anos de casamento, mas curtia tudo que eu via, torcia para a rapaziada, a molecada que vinha de fora, na Platinense, uma segunda divisão, formada por piazada, rapaz. Hoje, impressionante, viu, Ronei? E vocês que estão curtindo o podcast aqui do Ronei, falar uma coisa para vocês interessantíssima. Naquela época,
A Platinense já fazia um trabalho na base que ninguém fazia. Essa molecada que vinha do estado de São Paulo com mala nas costas não era prestigiada naquela época, não se dava bola para garoto de 18, 19, 20 anos estourando de idade. Dava bola para o profissional, cara de 25 para cima, porque sabia conversar melhor. Às vezes buscava o profissional do amador, da fazenda, e não tinha base, exatamente, né? porque já levava um cara experiente, mais velho. Uhum. Eles davam importância ao mais velho, mais forte, corpanzil, do que um moleque comendo a bola. Ou chegava uma molecada que deitava. Por isso a Platinense foi destaque. Ela formava time assim, com jogadores, a base era montada do profissional, com molecada que estourava a idade, era mandada embora do Novo Horizontino, do Jaboticabal, do Marília, do Rio Branco de Americana, do Batatais, do Noroeste de Bauru. Eu me recordo como se fosse hoje. Sim. Esses caras vinham de Maricuia. Veio o jogador do Santos com mala nas costas jogando na Platinense. Por que você não está lá? Ah, me mandaram embora. Deram um passe livre na minha mão. Um deles eu te falo quem é. Fabinho, meu irmão. Fabinho, que foi campeão. Jogou na Platinense, foi o melhor ponta que passou por aqui. Era ele na ponta direita e o Marques na defesa. O Marques, o Marques aqui, o nosso querido Marques, filho do Pedrão, da churrascaria vizinho de vocês. Sim, sim. O Fabinho, a ala nossa, como é que era fraquinha, né? Marques na lateral direita e o Fabinho de ponta direita. Que na época os dois eram os melhores praticamente do país. Tanto que era da Platinense. Ascensão, né? Então como é que era fácil bater no time desse? Os dois meninos. Não era. Não certo? Era. Eu lembro. Fabinho chegou aqui e falou pra mim, ó, eu vim de Santos, eu tô pra me casar. E falou pra mim, falou, Zé, você não quer... Nós tínhamos intimidade que a gente, molecada, eu também era novo, né? Transmitia futebol, conversava a linguagem dos boleiros. Certo. Ô Zé, seguinte, cara, eu tô pra casar, você não quer comprar meu passe, não? Me dá um jogo de quarto, qualquer um que você quiser dar. Pode ser do mais baratinho. Eu quero montar meu jogo de quarto, quero me casar, preciso, e quero um lugar. Eu preciso do jogo de quarto, o meu passe é teu. E daí eu vou falar pra você o que aconteceu com o Fabinho depois disso. Jogou no Vossa e do Assis, foram pra lá ele, o Marques, o Roberto Alves. Certo. O Marques foi para o Caxias, do Caxias para o Atlético, ficaram de olho nele na seleção brasileira, foi parar no Palmeiras. Todos os jogos que ele jogava, ele era melhor em campo, em todos. Com votação da Bandeirantes, da Record, da Gazeta, que eu acompanhava esses caras aí. Sim. E o Fabinho, que era o passe que vinha a troco de um jogo de quarto, foi jogar no Vossen, no Novo Horizontino, no Corinthians, campeão paulista, campeão brasileiro, certo? No Grêmio, campeão brasileiro, campeão pelo Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho. Corrico, jogou pra caramba por aí afora. Era o passe na minha mão. Talvez ele fizesse meu pé de meia também, né? Podia ser. Era isso, então a meninada vinha de graça pra cá. Sim. E a Platinense era forte. É porque hoje é muito forte a coisa da base em alguns clubes, né? Olha o Palmeiras, o que tem revelado, o Flamengo, né? Pois é, o que fazem hoje, a importância que dão hoje, a Platinense dava meio sem querer lá atrás, porque eu não posso trazer jogador profissional consagrado, custa caro. Custa caro, não? O teto salarial dos caras, vamos supor, mesmo jogando aí futebol do interior, São Paulo, Paraná, o teto do jogador, vamos jogar para os dias de hoje, se fosse hoje, um boleiro meio famoso, R$10 mil por mês, 15. Traz um moleque, é um salário mínimo. Eu me recordo, era o mínimo que os caras ganhavam. Morava em... Entendeu? República. Não reclamava de nada, porque a molecada sonhava em ser alguém na vida. Então vamos começar embaixo. Vinha, jogava, vestia a camisa e dava um trabalho danado quando pegava Curitiba, quando pegava Atlético, Colorado, Pinheiros. Mas era um estrago da vida dos caras. E a imprensa de Curitiba falava assim... Ficava tudo louco. O que é isso? Como é que os caras fazem isso, né? Como é que a Platinense monta um time desse e o Curitiba não faz um time desse? Sim. Como é que a Platinense tem um ataque desse, um volante como esse? Falava do Zé Carlos, do Marco, o outro Zé Carlos, o Escurinho. Que o Zé Carlinhos é mais da época da Platinense. E eu não peguei o Zé Carlinhos na Platinense. O professor Zé Carlinhos, né? Zé Carlinhos. Então os caras falavam isso lá em Curitiba. A independência de Curitiba era uma potência na narração. De narradores de alto nível. E os caras migravam de São Paulo, da Rádio Tupi e tal, e eu transmiti da Gazeta para transmitir Curitiba. E aí, o time da Platinense ia para lá e eles começavam a admirar zagueiro, que era a molecada de base que vinha de graça de lá para cá, interior de São Paulo. Meio campista, que volante é esse? Como é que traz uma fera dessa? Mas molecada de base de time bom, que já era o tempo de valorizar o profissional. O consagrado entrava, jogava às vezes menos que essa molecada, interior de São Paulo,
vinha jogar quase de graça na Platense, formava uma seleção forte aqui. Uma seleção forte. Rapaz. Mais jovem e fazia a carreira do cara. Exatamente. No ano seguinte, dificilmente o menino ficava. Ou ia pro Atlético, ia pro Pinheiros, entendeu? Lembro. Ou ia lá pra Novo Horizontino, voltava já ir pro time maior. E a Platense ia só fazendo essa meninada. Dava ritmo para eles de jogo, confiança, e eles iam embora, cada qual seguindo sua carreira. A história é interessante, né? Legal, né? Você não sabe onde o cara vai chegar. Às vezes não dá nada, né, Zé? Às vezes se perde no caminho. Mas às vezes um moleque, você nem acreditava muito, sei o que, o moleque tá voando. Tá voando. Então, essa confusão que eu sempre fazia. Eu achava que o Agroceres era um time de fora de Santo Antônio. Porque se falava muito em Agroceres, Platinense e União Bandeirantes. O pessoal do Agroceres tinha um vínculo muito grande com o Jacarezinho. A Agroceres é município de Santo Antônio da Platina. Da ponte para lá, da ponte do Rio Jacaré, certo. Ponte para lá, divisa Jacarezinho. Da ponte para cá, Santo Antônio da Platina. A Agroceres está aqui. Mas tinha vários jogadores de Jacarezinho que jogavam, fortaleciam o elenco da Agroceres. A Agroceres, na verdade, fazia um timaço, né, cara? Eles montavam com atletas base de Santo Antônio da Platina, da região, Joaquim Távora, Quatiguá, às vezes Siqueira, Jacarezinho, era mais isso. E alguns jogadores muito bons de fazenda. Os caras bons de fazenda, bons de bola, que enxertavam esse time aí. Aí depois você já, passando um pouco, você passou por essa fase também de Marquinhos Ferreira, essa galera mais nova depois. Esse foi o período apoteótico da Platinense. E aí era quando os times chegavam. Foi o tempo aqui antológico da Platinense. Né? O que seria isso? Foi o período de jogadores escolhidos, selecionados de alto nível. Nós tivemos um time aqui, se eu falar para você de goleiro, a ponta esquerda, que na época a gente falava ponta esquerda, hoje você fala o quarto homem do meio de campo, que é o cara que sai mais pro jogo, que ataca mais por uma extrema ou pela outra, né? Ou pela direita e esquerda. Se fala isso hoje. Hoje, lateral direito, você não fala lateral direito, você fala ala. Ala. Porque os caras se propõem hoje a avançar. Sim. Hoje você tem um sistema tático, os volantes, tanto da direita ou da esquerda, quando jogam dois volantes, o volante da direita segura a onda, o lateral vai, ele vira a ala o tempo inteiro. Quem cobre é o volante da direita, e o volante da esquerda cobre o ala esquerda. Certo. Né? Mas naquela época, laterais, atacantes, né? Era muito interessante você ver essa moçada jogar aplicada, com muita correria, era bonito de ver. Então eu vejo o pessoal comentar, falar, rapaz, quando eu caí aqui dentro de Santo Antônio, e eu me identifiquei bastante aqui, quando eu cheguei aqui em 2006. De lá, acho que houve, até agora, 2 formações que andaram disputando aí. O clube daqui, eu ia lá no estádio que o pessoal dá uma olhada. Ele tem um desenho muito parecido com o desenho do VGD, lá em Londrina. Eu não sei se era Conheço. O Vitorino Gonçalves Dias está ali perto da rodoviária? É isso, se eram uns projetos já, era de propósito e tal, mas ele é muito parecido com o VGD. E eu não sei, eu era muito criança, então a gente ia correr em volta do VGD, ainda era aquela pista olímpica de pedra, brita. A gente tinha que correr com chuteira nova, a chuteira da rainha, com louco, machuca. Correr com ela para amaciar para os profissionais. Olha isso. A molecada era cobaia. Isso aqui é trabalho escravo, hein? Era. Se no dia de hoje, ninguém estava ferrado, né, meu? Outra coisa, hein? Hoje tem o fair play do futebol, né? Naquela época você desse uma finta no profissional, ele até avisava ao juvenil, segura. Na segunda ele quebrava a tua perna, não tinha conversa. Mas você viu como é que é? Era diferente o futebol. Você viu como é que é? Você está jogando lá porque 35 anos atrás, 40? 40 anos atrás. Não, mais de 40, porque eu tenho 58. Então tá. Eu tinha 12, 13, mais de 40. 44 anos você tinha 14. Sim. Seria isso? Isso. Então tá, veja bem, 40 e poucos anos atrás, mais de 40 anos atrás, olha como é que era, os caras bafam a molecada no ninho. Sim, você viu? Você não pode Por isso que eu tô falando para você de décadas atrás, como é que era. No profissional de time grande, bora, moleque. Sim. Você não tem nem fama, você jogou aonde? Você jogou na nossa base. Não e muito melhor do que profissional, rapaz. Sim, mas não entrava. Entendeu? Não entrava. O profissional tava muito migué, muito gato nos treinos, os caras fingiam que treinava nada. E a molecada suava a camisa no treino, entrava voando no campo de jogo, entendeu? Era muito diferente. Comia a bola contra os consagrados, né? Cara. Era muito diferente. E a Platinense, ela ganhou muitos títulos. Só voltando um assunto, você falou sobre Marquinhos Ferreira. Quando você fala Marquinhos foi uma grande referência aqui, né? Nós tivemos um time, numa ocasião,
E que nós tínhamos o goleiro Weber no gol, um goleiraço. Certo. Nesse time jogou o Marques na lateral direita, jogava o Fabinho, acho que jogou nessa época também. Daí tinha um meio de campo que era um negócio do outro mundo. Não tinha lugar pro Valdir Chique-Chique no meio de campo. O Valdir jogou na seleção brasileira com a camisa 10, rapaz. Ele era chamado de Falcão pelo próprio Falcão que o levou. Certo. Entendeu? A crônica chamava ele de Falcão. Fala, pô, é o estilo do técnico da seleção. Elegante. É. Ele jogou a Copa América. Eu me lembro, ele marcou aquele Valderrama da Colômbia, que jogava demais aquele cabeleira. O cabelo gafori, o negoaço lá. É. Pois é. E o Chique jogava muito. No meio de campo da Platinense não cabia o Valdir. Olha o nível disso aqui. Precisa falar mais? Meio de campo era Roberto Alves, que está por aí. Certo. Ainda, querido Roberto, grande volante. Se jogava em qualquer time grande. Zé Carlos, um escurinho que veio de Jaboticabal. O Marquinhos Ferreira, que era 4-3-3. Certo. E aí o Valdir era deslocado pela direita. Valdir, falso 7, ia com a 7. Entendeu? O Fabinho não estava nessa época. Daí ele ia de ponta ali, falso. E assim era o time da Platinense. Então, olha o nível disso, era muito forte. O que eu citei aqui jogaria em qualquer time hoje do país, brincando. Então, eu lembro que era muito forte a questão no norte do Paraná. Era um campeonato separado, né? A rivalidade era muito grande. Muito grande. Sobre títulos que você falou, é o que eu tenho entendimento. E eu acompanhei uma subida da Platinense, ela foi praticamente... Ela emergiu da segunda para a primeira divisão, num jogo memorável que eu tive... eu fui premiado em transmitir e narrar esse jogo. A Platinense ganhou do Rio Branco de Paranaguá, de 2-1. Teve uma falta pela esquerda, cobrada pelo jogador... O Nilson Pacato, que jogou no Internacional de Porto Alegre, o Moreninho, comprido, que de vez em quando tem uns jogos final de ano aqui, com fraternização, ele aparece aí. Aqui. Ele jogou no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no Vasco da Gama, ele jogou no Inter, no Grêmio, ele jogou no Valência da Itália. Rapaz, ele jogou, se quer pensar de time grande, ele jogou. Ele jogou em todos praticamente, né? Esses grandes. Então ele fez uma peregrinação, assim, uma turnê grande, e foi levando, pega um contrato aqui, faz o outro ali. Se não ficou rico com essas andanças dele, eu não sei, mas muito gente boa. Então, ele estava na reserva não sei se era do Nilson Aragão, se era o centroavante da época. Quem que era o centroavante da época, cara? Fico te devendo essa. Até quando o canal Futura de São Paulo, da extensivo da Globo, veio fazer uma matéria dos Zé da Bola, os Zés do Brasil. Vieram aqui em Santo Antônio da Platina, diretor, enfim, protagonistas desse evento aí, e vieram falar comigo. Escuta, você é José, né? A gente veio falar muito, nós temos conhecimento de uma platinense que tinha aqui. Como a gente está fazendo o material Zé da Bola, você não quer fazer para nós, não? Falei, tudo bem. O Futura saiu para o mundo inteiro, o pessoal de fora que entrava em conta. Tem aí, quem entrar no canal, quem entrar no YouTube, entra lá, Zé da Bola. Zé da Bola. Zé da Bola. Você vai ver a matéria, aí eu acho que está até hoje por lá. Minha, o Zé Maria, e nós os dois, E na época tinha um Zezito também. E aí eu simulei o gol da Platinense, da subida dela. Eu estava dentro do campo. Foi bem assim de improviso com o pessoal lá do Futura. Eles disseram, narra um gol aí da Platinense. O Zé Maria falou, me provocou. Narra um gol quando a Platinense subiu. E foi onde eu simulei lá, que houve uma falta em cima do Nilson Pacato, esse moreno, né? Ele estava na reserva, não sei se do Aragão ou do Claudinho, o Zurlo. Eu posso estar enganado, mas é um dos dois. E aí entra o Nilson. 10 minutos de jogo, ele fez um salseiro pela esquerda, fintou um, fintou dois, quase entrou na área, deram um rapa por baixo nele. Falta, cartão amarelo para o zagueiro do Rio Branco de Paranaguá. Então, respondendo a questão do título da Platinense. E aí formou-se a barreira. Se fizesse o gol, a Platinense subia. Se empatasse, ela ia enroscar, ia por uma simples vitória em casa, deixando de ganhar, não subiria. E a falta, cara, e a torcida em pé, bicho. E aí me vai o tal do Felício, mas deu uma sapatada, meu, de perna esquerda. Foi lá na gaveta. Perdão,
Felício não. João Marcos, um quarto zagueiro da Platinense. João Marcos. João Marcos, um zagueiraço, bicho. Ele deu de chute de condução, lado esquerdo é para destro mesmo, né? Bater falta. E ele bateu lá na gaveta do goleiro. Meu Deus. Faltou fôlego pro narrador aqui, viu? Aquela torcida encobria a voz da gente. Ali a Platinense ganhou praticamente o título da segunda divisão. E ela foi para a elite. Foi aquele campeonato que ela ganhou. Ela ganhou. Esse eu acompanhei. Então, mas o duro do narrador regional, chega um momento ali, igual um jogo decisivo desse, a emoção dele tá lá em cima, junto com o time. Você vira torcedor. Vira. Não tem como. Quando sai um gol desse... você vai, que ética é essa que você vai levar? Não tem. Não tem. Rapaz, não existe isso. A gente realmente acaba sendo torcedor. Se você me perguntasse, Zé, qual um dia que você cometeu uma bobagem? Eu cometi várias, porque, principalmente jogos fora, era claro a roubalheira. Sim. Um jogo da Platinense em Francisco Beltrão, pela segunda divisão, Platinense e Francisco Beltrão lá. O doutor Júlio César, irmão do Tiri, ele era advogado lá. Ele falou, ele nos recebeu lá, ó, a cabine dos 6 é aqui, estava eu, o saudoso João Brock, topógrafo, o Júlio subiu na cabine e ficou comigo, e embaixo estava o Jefferson, que hoje é narrador esportivo em Londrina, estava de repórter comigo. Olha isso. Eu tô na cabine, e o torcedor de lá é que nem o nosso aqui. Fanático, igual de Ponta Grossa. Fanático, não gosta de perder, e se irritar, ele fica bravo. Eu estou transmitindo o jogo lá. Estou na direção do Bandeira aqui. Um impedimento que ele deu contra a Platinense, uma vergonha. Uma vergonha. Daí deu um outro... ele deu uma anulada de um gol, de um ataque da Platinense, um gol legítimo. E eu estou na linha da Bandeira, eu estou vendo, pô. A gente conhece de regra de futebol. Sim. Não teve jeito, cara. Eu fechei meu microfone. Vi a altura que eu falei, as besteiras que eu falei pro Bandeirinha. Imagina as bobagens, assim, bem cabeluda, né? Certo. Eu direcionei em voz alta pro Bandeira e tinha um monte de torcedor do Francisco Beltrão no alambrado e olhou para cima. O Júlio César do meu lado falou, Zé, pelo amor de Deus, você tá louco? Aqui não, cara, meu Deus do céu, os caras te pegam. Eu falei, não tô nem aí, o cara me pegar, rapaz. Vai pegar. E continuei. Daí eu desabafei um pouco, voltei pro microfone de novo. Certo. Então, olha que a gente faz, cara. Mas eu vi muita conversa disso, que quando era contra time da capital, o negócio era diferente. Né? Muito, os caras lesavam a gente demais. Eu vi muito sobre isso. E eu peguei um pouquinho agora, bem no finalzinho agora. Que daí já era uma situação muito complicada, muito precária. Vinha jogador de fora, o jogador já tinha parado, menino que não tinha pra onde ir. Até ficaram uma época ali naquela pousada da família Claro, lá perto do hospital regional. E a gente ia lá de vez em quando pegar os meninos, fazer amizade com eles. Os caras não tinham água, não tinha luz. Às vezes ficavam no hotel, não tinha condição, cara. Eu peguei algumas condições dessa da Platinense aqui, que era muito triste. Porque você pensava assim, pera lá, mas você não ia levar isso pro microfone e tal. Falava alguma coisa, mas muito discretamente. Porque senão fica muito deprimente a mensagem. Fica muito triste. Sim. O torcedor vai pro campo, vai lá, um ou outro da família, você vê que tinha gente que fazia sacrifício. Sim. Porque aqui muita gente, a classe média ia para o campo, mas a classe média pobre lotava o campo. O cara que ia para a Boia Fria, o cidadão braçal, o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, o servente de pedreiro, entendeu? O operário, o pessoal da prefeitura que trabalhava aí, troco de salário mínimo, o pessoal fazia uma reservazinha para estar no jogo da Platinense. Às vezes não ia 2, cara, escolhia o melhor para ir. Né? Quem tinha poder aquisitivo ia em todos daqui. Que normalmente era uma média de 2 jogos em casa por mês. 2 fora, 2 dentro, né? Um jogo por semana. E eu peguei várias vezes essa dificuldade aí, que você falava, poxa vida. Eu falo, como é que você vai passar uma mensagem para esses caras que estão se esforçando e vão para o campo? Escutar que o jogador está passando dificuldade, está passando necessidade. Não naqueles tempos de Marquinhos Ferreira, de Zé Carlos. Aqueles tempos eram bons, entendeu? Mas houve outros tempos também que Mas tivemos uns tempos isso, após aquele que a Platinense insistiu em tocar o profissional, que foi dando aquela decadência, que aqui nós conseguimos vender jogadores. A Platinense vendeu o Marques e vendeu o Chique para o Atlético do Paraná. Fez uma grana boa. Na época era o Misturini de presidente e o Carlinho Dona Nena vice-presidente.
E era uma época de ouro da Platinense, que só tinha cara fera. Vendeu os dois, ainda ficou um timão aqui. Mas aquelas vendas foram em função já de dificuldades, salários atrasados e tal. E ali começamos a dar passos para trás. Daí começou a Platinense a andar de caranguejo. E aí, enfim, começou no Brasil inteiro essa onda de formar escolinha de futebol. A Platinense trazia molecada do interior de São Paulo, mas não vinha a nata da nata. A nata da nata já estava sendo utilizada nos times dos quais vinha a molecada anteriormente, lá atrás, com mala nas costas, que era a nata da nata. Certo. Daí começaram a vir para nós o quê? Daí começaram a falar, pô, nós não estamos trazendo molecada de novo e não está virando nada. A molecada ruim de bola. Eu falei, você sabe o que é isso aí? Mas já era Vocês têm que entender o seguinte, ó. O terceiro escalão do time. Exatamente. O que está acontecendo, gente? É fácil de a gente definir isso aí. A molecada que está vindo aqui é igual que nós temos aqui do amador para pior. Sim. Não é mais a seleção da seleção. A seleção da seleção está sendo valorizada lá. Lá no clube dele agora. E quanto mais começaram a dar importância para a molecada, mais a Platinense foi desaparecendo do cenário futebolístico. Que aqui toca com salário mínimo para o atleta. Sim. Tocava. Não é futebol empresa. É. Entendeu? Então esse Mas é isso o grande aconteceu segredo. com muita gente. Muita gente. Ó, você não vê falar de União mais, você não vê falar de Londrina mais. E olha que o Londrina está 600, 700 mil já. Pois é. Né? Agora, E Londrina, você me desculpe, você é de lá, né? Sou de lá. Londrina é o seguinte, Londrina é uma tremenda numa falha de estratégia para se tocar futebol. Não tem como uma cidade daquela lá não ter um time de primeira divisão e para brigar todo ano contra Curitiba e contra Atlético lá na capital. Sim. Teria que ser, no mínimo, a terceira força do estado. Sim. Só pelo tamanho da cidade? Não, cara, por ser uma cidade que é, além de grande, é uma cidade que cresce, é uma cidade desenvolvida. Cidade próspera, né? Pô, uma cidade de pessoas humildes, simples. Sim, então. Ali tem um troço ali em Londrina que não vai o futebol, hein, irmão? E Londrina só foi bem nessa época que os times daqui iam bem também. Depois você não vê mais falar de Londrina. Sim. A última conquista assim, bacana que eu vi de Londrina, eu tava lá, foi a taça de prata contra o CSA. Depois acho que teve um paranaense que eles ganharam. Depois você não vê mais falar de Londrina. Pois é, mas ali se apostarem no Londrina, uma SAF, que nem hoje toca através de SAF, né? Sim. Se apostarem direitinho Não, e acreditarem, a cidade comporta. tem potencial, tem potencial. Comporta. Que é o resultado que vai atrair o torcedor. Sim, ela comporta. E tem muita gente ainda que é fanático pelo Londrina, que vai no estádio. Só que, na minha opinião, e essa é a minha opinião também, porque eu penso assim, a gente gostava muito de ir no VGT. E a gente não gosta muito de ir no Estádio do Café. O Estádio do Café Porque ele é muito fora de mão? Muito grande, muito fora de mão. Um estádio que você fica longe do jogo. Pra gente, verdade, né? isso é Ali verdade. no VGD, você tava com bandeirinha na alambrada, igual aqui. Então, o torcedor londrinense também, ele gosta muito mais daquele time. Só que Londrina não ficou com essa... Como é que eu posso colocar? Não é uma sequência, é positivo. Todos os campos de futebol de Santo Antônio da Platina, todos, o cara tem na chácara, ele tem um campo comercial, todos são lotados o tempo todo. A UP faz um campeonato, vem gente de Ribeirão do Pinhal, Jacarezinho, Balde, Jacaré, todo mundo vem. Então o futebol, o amador é muito forte, porque o pessoal gosta muito, e eu acho que isso é uma reverência lá de trás do que o futebol fez aqui no interior norte aqui. Esse entusiasmo nunca se perdeu. Nunca acabou. Ou até hoje me procuram por aí, me veem na rua. Ô Zé, e a Platinense, cara? Qual é a possibilidade dela voltar? E eles transformam num futebol pacientemente, amador, né? Porque a resposta, eu teria que ter um gravador, porque a sequência é enorme de perguntas, sim, né? Sim. Vira e mexe, perguntam e eu respondo a mesma coisa. Não tem mais jeito, gente. Se tivesse alguém para postar um futebol empresa aqui, poderia ser, porque daí a região é muito forte, ela vem para cá. Santo Antônio ainda é centro comercial, é centro da comunicação, do radiofônica. Sim. Isso é muito bom. Né? Já temos várias atrações. É uma cidade polo comercial que parece um turismo o nosso comércio aqui. Sim. Que tem atraído a região toda. Então, Santo Antônio é muito simpática, é acolhedora, é hospitaleira. O futebol prosperaria de novo se viesse com essa seriedade empresarial. Sim, mas aquela coisa da paixão não funciona mais.
para a cidade pequena, aquela coisa do empresário da cidade apaixonado pelo time. Aquilo lá já hoje Aqueles não... tempos anteriores eram os tempos românticos da bola, né? Sim, sim. É que eu tava falando, por Você exemplo, criava um vínculo até com os atletas. E tinha um cara que você falava assim, não, esse cara aqui é o cara desse time, aquele cara é o cara daquele time. Tinha uma figura ali, folclórica, alguma coisa que tocavam, Que né? nem lá em Londrina, você tinha um jogador que, quando a Platinense entrou num quadrangular, e o Atlético pegou o Curitiba e a Platinense pegou o Londrina. Certo. No sorteio, deu os dois do interior aqui e os dois da capital lá. Para ver quem daí passaria para a semifinal. Quem veio jogar contra nós, o estádio estava lotado, não cabia uma alma viva a mais no estádio José Eleutério. Tinha uns 9 mil torcedores, campo para capacidade para 7,5. Tava todo mundo engalfiado em cima do outro. Qual que era o terror contra a gente? Nós tínhamos do lado de cá. O Garcia ou não? Hã? O Garcia ou não? Não. O tal de Adalberto. Adalberto. Rapaz, um 8 do Londrina, que tinha característica de 9. Meu Deus, aquele rapaz, ele era uma encrenca na nossa vida. E ele fez os 2 gols aqui. Tá? Esse Adalberto, ele fez os 2 gols do Londrina, bateu na Platinense e o Londrina seguiu esperando o Atlético ou Curitiba. Na época foi vice-campeão. E eu acho que o Atlético chegou o Curitiba foi para a final e o Londrina foi vice e o time da Platinense desclassificado aqui. Foi uma tristeza danada. Então é o que você falou. Então naquele tempo tinha esse tal de Dagoberto ou Adalberto? Não, o Dagoberto, ele é aquele que foi pro... Não, aquele não é aquele que jogou no São Paulo. Não, é Adalberto. É isso mesmo. O Dagoberto é mais jovem, que foi pro São Paulo lá. É o Adalberto mesmo. Adalberto, esse Adalberto aí, ele ficou uns 4 anos no Londrina. Então os caras ficavam. Ficavam. Hoje não. Hoje deu boleiro, os caras viram que tem sinal de craque, mas não fica 6 meses, rapaz. Já tem oferta. Eu lembro que a gente era adolescente, jovem, a gente ficava esperando o final de ano. Que daí os clubes paravam, os jogadores pegavam férias. E eu vou falar alguns nomes aqui que você deve ter passado por eles aqui. Rubens Paula, que jogou, acho que no Toledo, jogou no Pinheiro, vários lugares, que era zagueiro. O João Batista, era cunhado dele, jogava no Londrina, né, de zagueiro. O Neneca, que foi campeão pelo Guarani folclórico, brasileiro. O Sérgio Pérez, Arengue. Os irmãos do Neneca, o Paraná, que jogava no Pato Branco, né? Tinha o Eliseu, que também chegou a jogar no time do Mato Grosso, né? O Fio jogava melhor do que todos eles, mas nunca quis ser profissional. Então tinha toda essa galera, eles vinham para Londrina para passar férias. E a gente fazia um torneio, que tem uma empresa que chama JC Diesel lá, que é do João Rosa. E essa JC Diesel formava um time. Falei assim, não, que era um time dos pegava os melhores profissionais ali, depois dava cerveja, um negócio, churrasco e tal. E todo ano a gente esperava essa época do ano, Natal, Ano Novo, para fazer esse torneio lá no nosso bairro. Isso tinha o Marinho, campeão do mundo pelo Flamengo. Muito bom jogador. Muito bom zagueiro. Zagueiro. O Mauro, irmão dele, que foi goleiro. Então, essa galera toda a gente convivia de perto, né? E era diferente o futebol. Os caras não ganhavam dinheiro. E quem ganhava um pouquinho gastava também com qualquer coisa. Os caras não ficaram ricos. Quem ficou um pouco melhor, o Marinho, campeão do mundo, né? Também tinha uma vida confortável. Depois que voltou do Guarani, foi jogar com o Luciano Vale na seleção de sêniors, né? Então tinha essa galera que tinha uma vida mais confortável, mas dinheiro não ganhava muito. E tinha muita coisa do cara da vida bandida do futebol naquela época. Até eu passei quando eu cheguei aqui, eu fui na rodoviária com o Rubens Paula, porque ia passar um jogador lá, amigo dele. Era o Terrinha, que também jogou aqui. Morenão. Eu joguei contra o Terrinha. Terrinha, jogou aqui. Joguei contra o União lá em Bandeirantes, que ele me rasgou a camisa inteira. Ali eu ganhei um apelido lá, eu não posso falar aqui no podcast. Que a altura do Terrinha. Você deve ter o quê? 1,85 m? Eu tenho 1,86 m. Tá. O Terrinha acho que tinha 2 metros de altura, pouquinho mais. E eu com 1,66 m, imagina o tamanho da distância, né? Esse é o apelido que a torcida do União falou pra mim lá em Bandeirantes. Lá não gostei nada. Fora do ar eu vou revelar. O Terrinha disse 2 frases. Aquele zagueiro era pra jogar em time grande, hein? Ele falou, zagueiro habilidoso passa fome, naquela época. E se tiver que chorar, que chore a mãe dele, menino. A sua não. Se tiver que chorar, chore a mãe dele. Terrinha no fim de carreira jogou na Platinense, mesmo no fim de carreira, e bêbado, caindo pelas beiradas das sarjetas aí. Uma pena, saudoso Terrinha, né? E ele jogava no outro dia ressaqueado,
dormia, sei lá, se era pra sargento, não sei onde. Uhum. Ele jogava mais que a zagueirada toda, Sim. tá? Ah, Você vê como o cara sabia jogar, ele era muito bom e não jogador. existia, Uma pena, né, cara? Não existia fisiologia. Problema do vício. Filosofia. Não é? Fisiologia. Fisiologia não existia. Não. O cara era forte porque era forte. Ele corria, treinava ali, dava aquelas migué, roubava ali no treino, mas o negócio deles era coletivo. Eles lá iam fazer rachão. Mas os caras eram muito fortes. E por isso também que você vê, a maioria desses jogadores dessa época aí acabaram sem joelho, sem tornozelo, sem cravo, sem nada. Porque os caras jogavam, deixavam tudo no campo, né? Sim. Jogavam infiltrados, né? Metia lá uma injeção para aliviador para poder jogar quebrado mesmo. Você falou, um saudoso jogador que jogou na Grosseries aqui na Platinense, o Lacir, Lacir Martins. Até hoje eu não imagino que aquele rapaz tenha falecido tão precocemente. O Lacir, nos finalmente da vida dele, ele estava com a perna toda torta, tornou-se um genovaro, que fala, que são joelhos que se afastam e tornozelos que se aproximam. Ainda é o tal do genovalgo aí. Genovaro, perdão. E o Lacir diminuiu de tamanho por causa de lesões no joelho. Ele foi um exemplo que quando jogava na Platinense, e eu era meu amigo de infância, joguei bola com ele em Jacaré, campeonato lá. E ele falou, Zé do céu, eu não estou aguentando de dor, cara, eu vou ter que fazer outra infiltração. Meti infiltração. Isso. Andou operando o joelho, mas não ficou bom e ainda assim ia para cima toda vez só infiltrado. Finalmente da vida dele, com outros problemas, né, da saúde, e entre os quais o problema da deficiência para parar em pé por causa das lesões de joelho. E tem, agora, Zé, vamos falar um pouco das figuras folclóricas da cidade, né? Nós temos aí ainda o goleiro lá, como é que é o nome dele? Lá da Samp. Da Samp? Da Samp, Claudinei. Claudinei. Tá por aí. Que fez parte também, né? Dessa história aí. O Artuzão, que ainda continua jogando bola por aí, fez parte. O Cláudio Lúcio. Cláudio Lúcio, né? O professor Zé Carlinhos. O Roberto faleceu há pouco tempo. O Roberto, que foi casado com a Helena Bittencourt, Maria Helena Bittencourt ali. Irmã do João Batista, que jogou na Platinense também. E o Roberto morreu de repente, né? Ele era um frequentador da tapeçaria do Menezes ali na Rui Barbosa, perto de uma padaria, a padaria da Pretas. Gente boa pra caramba. Também jogou na Platinense, goleiro. Então... Quando você fala figura folclórica, o que você quer dizer? Não, quando você falou folclórico, eu não ia falar nunca do Claudinei. Claudinei sempre foi muito reservado. Não, folclórico eu falo assim, pessoas que você conhece, que fez parte dessa ficaram história, na memória. Né? E ficou na memória do memória. público. Aquele menino que o Claudinei cuidava bastante dele até o final, que era massagista. O Leomar. Leomar também fez parte. Sim, o Sidão está aí. O Sidão foi o roupeiro da Platinense. Se você disser assim, Zé, que tem... Quais os remanescentes ex-jogadores da Platinense que se encontram aqui? Tem vários, né? Sim. Você tem esse que você citou, ainda tem o Marques, que é aqui pertinho de você, que é gostoso conversar com ele para falar de Platinense, de Palmeiras e de tudo, né? Tem o Paulo Borges, eu sempre vejo aqui. Paulo Borges é um religioso voluntário da Igreja Católica. Mas o Paulo Borges o escurinho que anda de bicicleta. Pode cantar? Bigodudo? Não, comprido? O Paulo ele é muito na dele. É o moreninho que jogava de zagueiro na época da Grosseries. Eu acho que talvez tenha jogado até na Platinense também. Muito gente fina. Daí você tem o João Batista, que tem vínculo aqui, mora em Cândido Mota, mas está sempre aí. Na casa da mãe, Dona Maria, que tem quase 100 anos, certo. A mãe dele. Ali perto da Claro Materiais de Construção. Daí você tem... O Nilson Aragão está sempre aqui. Tá sempre aqui. Que o filho dele fez um golaço contra o Flamengo lá, joga no Bolívar, da Bolívia. Certo. Que é a melhor campanha, por enquanto, na fase de grupo da Libertadores, é do Bolívar. E o menino que fez o gol lá é filho do Nilson Aragão. Opa! Pô. Que meteu o primeiro gol contra o Flamengo de cabeça. Aquele primeiro gol do filho dele. Artilheiro do Bolívar. Certo. Então o Nilson está sempre aqui. O Marquinhos Ferreira mora aqui. Ferreira mora aqui na rua de baixo. Aqui. Certo. Que nem nós falamos do Roberto Alves também. O Claudinho, Claudemir e Claudemir trabalham fora, mas estão aqui direto. Claudemir é o que era técnico lá do Celso Claudemir Esturião. Foi lá do foi do Maringá, Grossa, foi também, do Andraus. Sim. Né?
E agora ia pegar um time da segunda do Paraná para ver se leva para a primeira, porque é especialista em ajudar a ascender as equipes aí. Certo. Claudemir. Claudemir é Ah, fora de tivemos série. aqui, ó, morreu pouco tempo aí, uma morte, puta, o cara gostar dele, o Alcântara. Sim, o Alcântara. Conhece O Alcântara é meu amigo, querido. sim, Querido também, Alcântara, também. cara. O Alcântara, eu Um grande pai de família. eu Olha, um conheci o cara Alcântara- exemplar. Conheci o Alcântara em Londrina, assim, quer dizer, eu conheci ele aqui, mas eu já conheci ele de lá porque o pai dele cuidava dos campos do antigo IBC. É, e o irmão Ele- dele foi o xerife da zaga do Sim, Palmeiras por 10 anos, o Marcião. Márcio Alcântara. Então, tem muita lenda aqui. Os dois irmãos lá, os gêmeos, lá O Elton e o Elton e o Wilton. Verdade. Tem muita gente, né? Depois tem os mais O jovens. Zé Antônio, que trabalhou na prefeitura. Uhum. Então, depois tem os mais novos. O ele Marcelo, também lá jogou do na Conselho Tutelar, Prateleira. que saiu para jogar, né? Isso, foi esse no pessoal- Curitiba, foi pro Agora Curitiba. tem o filho do menino ali, do dentista, que tá jogando também. Isso, né? o Andrezinho Um Camargo, desenho. que teve Então, no Botafogo Carioca. Então aqui é meio que um celeiro, né? Porque o pessoal gosta muito de futebol, né? E tem mais, tem 2 meninos aí do Poleto. Os dois Sim, devem dar profissional. sim. Um canhoto e um O destro. Nicolas, E o Igor, E o eu não João. sei. João? o João. É. A molecada corintiana João, sim. e que um dia diz que deseja jogar lá no Corinthians. Os dois estão jogando muito bem. Aham. O filho do Caldi, do Cristiano, Ah, é também? muito bom de bola, muito bom de bola. É. Tem o Nelson aqui, que eu acho que ele trabalha com caminhão. Parece que um sobrinho dele também. Agora foi lá pro Inter também, acertou com o Inter. Ah, é? Tava no Ponta Grossa. É, nós já saímos um pouco da seara da Platinense para Sim, falar da... Não, tô falando assim, dos platinenses. É, né? do que a Platinense- Mas vem dessa referência do futebol forte. Sim, Se não fosse esse futebol forte, também não tinha essa referência até hoje. No amador, 50, 60, 40, É. né? E eu acho que às tudo vezes a isso é um gente esquece reflexo. o Jetson Platinense, o Sim. Jetson Crescêncio, Sim, que sim. era um jogador, o cara que era uma promessa, foi jogar também no futebol catarinense. E ele Acho tá que de voltou volta para aí. cá. Ele tá de volta, Tá, ele tá. né? O Jetson, Ah, muito gente Jet. boa. É. Mas de nomes assim que marcou na minha vida, eu narrando, e falei, como é que esse cara veio parar na Platinense e jogar o que joga? Eu vi jogar um cara aqui, um zagueiro chamado Gomes. Rapaz, esse cara jogou Libertadores pelo Vasco da Gama. Jogava esse Gomes e o Ari na zaga da Platinense. Eu nunca vi uma zaga do nível desses dois. Maringá. É, Maringá. não, o Luizinho Maringá. Luizinho Maringá. Luizinho Maringá é uma geração mais nova, É mais nova. mas eu estou dizendo os jogadores que marcaram muito na minha vida, que eu vi jogar na Platinense, né? E essa dupla de zagueiros, Ari e Gomes, igual, nunca vi. Certo. Nem perto, certo? Se bem que o João Marcos é que fez o gol que a Platinense subiu, muito bom. Daí, goleiros, o melhor que passou por aqui foi o tal do Weber. De alas, eu vi um tal de Felício que jogou muito lateral esquerdo. Claudemir era versátil, Claudemir jogava de ala direita ou de esquerda. E até de zagueiro. Onde punha Claudemir jogava, era um polivalente. Mas assim, bons mesmo esses caras aí. Felício na esquerda, o Marques na direita, lateral direito igual ao Marques, nunca. Meio campista, nunca na vida, nem se voltar a fazer um futebol SAF aqui. Marquinhos, Roberto Alves, Valdir e Zé Carlos, o escurinho de Jabuticabal. Não tinha. Não tinha, cara. Né? E nesse momento eu deixo até um abraço muito apertado a quem foi um craque e não foi muito longe também, porque, ao meu ver, não quis, foi uma questão de acomodação. Zé Carlinhos Guzmão, que jogou, virou professor de educação física, foi o preparador físico da Platinense. Zé Carlos jogou uma monstruosidade. Sempre me Né? dizem que Começou ele jogava muito, né? na Faculdade de Educação Física de Jacarezinho, que tinha um timaço, disputava o amador lá em Jacaré, ele um molecão forte, muito forte. Eu era menino assistindo, falei, que camisa 10 é esse? Como é que joga com essa capacidade? Como é que dribla desse jeito? Como é que chuta com essa força? Então eu já observava os craques, não era bobo não, hein? Muito dele. Que Né? E o jogava Puca, muito. saudoso Puca, né, meu? Que eu joguei contra o Puca. E ele jogou no Matsubara, teve aqui no interior de São Paulo, que faleceu não faz muito tempo. É muita né? gente, né, Zé? É. A história é muita gente, né? Jogava muito. É muita gente, cara. Ô Zé, eu quero agradecer, cara, você, por esse tempo que você se dispôs aqui a participar com a gente. E essa é uma história que eu gosto muito, até quando eu vi você lá no Pesqueiro. Falei, pô, o Zé é esportivo. Ele conhece muito da história e daí me chamou a atenção da história do Platinense. Porque eu fico muito triste, igual você falou, e eu acho também
que era possível, eu fico muito triste quando eu vejo uma cidade igual Londrina, que não tem um clube forte. E eu conheci o Londrina no VGD, o Londrina no campo da Santa Terezinha, onde fazia categoria de básica, a gente falava que era a escolinha do Londrina, e o clube, a sede campestre do Londrina, não sei se você chegou aí lá, era não. gigantesca, era coisa linda, linda, linda. E o Londrina acabou perdendo tudo isso aqui, numa época, né? Com dívidas, acabou perdendo todo o patrimônio dele, e de repente quem estava tocando lá agora era o Malucelli, né? Foi bem com o Tencate durante um bom tempo, depois... E eu fico muito E triste. uma ala contrária para que tudo desse errado na mão Sim, do Malucelli. mas, Impressionante, né? mas eu tenho a impressão que aqui também tem. Se chega alguém de fora tal, e vão fazer, não parece que tem um pessoal que torce contra. Não, porque eu faço parte, porque eu tenho isso aqui, porque eu faço parte dessa coisa. Até, na verdade, não. Não. Aqui, não. Eu penso que aqui faltava dar uma revitalizada em nível de empresa só. Eu nunca vi assim, uns embates, um puxando para cá, outro puxando para lá. Não. Às vezes críticas isoladas, sabe? Aham. Cara, pô, quando eu fui presidente, pô, eu não deixava fazer isso aí, acontecer isso. Isso é coisinha de ciúminho, Aham. mas que não abalava a estrutura de campo, não, entendeu? Mas eu acho que aqui deveria ter um time, nem se fosse uma sede de um time grande, que trouxesse a sua base para cá, para treinar, disputar os campeonatos, tal, que é uma incubadora, né? Que muitos times grandes têm. Sim. Só que eles preferem fazer uma escolinha, né? Escolinha do Atlético, escolinha do sei do que, aí faz uma escolinha menor. Mas dava para ter um time aqui, pelo menos na segunda divisão, né? A gente vive tempos de enganadores. Uhum. Teve uns cidadãos numa época aí, há uns 20 anos atrás, 20 e pouco, veio no meu programa chamado Cláudio. Porque não sei o quê, eu era diretor do Paraná Clube, pode saber da minha vida e tal. Veio com transparência, veio programa de rádio meu, no esporte ainda eu tinha um programa exclusivo, na difusora AM ainda. Sim. E veio, chorava no programa, que queria fazer uma platinense forte, que ele amava a platinense por extensão, que lá no Paraná jogaram os caras que eram daqui e lá, então criou esse vínculo. Estamos firmes, estamos não sei o quê, você vai dar maior moral, vira nada. Vira nada. Daí veio outro cara que é empresário, não sei das quantas, vira nada. Daí o pessoal daqui foi no meu programa de esporte numa ocasião, ainda era AM, há uns 6, 7 anos atrás aí. Zé, agora eu falei, posso acreditar, gente? Pode acreditar, agora é nós aqui de Santo Antônio que estamos falando, tá? Estamos pagando uma dívida, a Federação Paranaense está liberando aí, vamos criar, a Platinense vem de novo, vem com o pessoal do Santos e tal. Meu, não virou nada. Converseira mole, meu. Então, só papo furado. Não, hoje então, é complicado, Zé. Se pergunta para mim se a Platinense vai voltar, só Deus sabe que dia. Tem que mudar muito, muita coisa, né? Tem que reiniciar tudo novamente. Tá bom, Zé, foi um prazer receber você aqui. Nós temos lá um apoio lá da dona Nena, da direção, né? Aí ele oferece um kit para os nossos convidados. Opa, agradeço. Para todos os convidados que vêm aqui e tal. Tá. Oferece o kit e... Beleza. Eu espero, Zé, que a gente esteja errado e que algum dia volte futebol, porque o povo daqui gosta. E você faz qualquer pelada, qualquer campeonato de 50, 60, vai bastante no estádio. Olha, tá certo. Eu fiz uma Copa Platinense aí, quando o profissional já estava... Tínhamos o profissional aqui, mas a Platinense, resumindo aqui com um minutinho, fiz 5 anos de Copa Platinense. Extraímos um time de profissional inteiro da Copa. A maioria dos atletas profissionais que estão na segunda divisão, da Vila Ribeiro. Sim. Tinha um Ventania, que jogou na época. Daniel Ventania. Tá? Corria demais. O Ventania, porque era o filho do vento, né? Mas, olha, de lá tiramos uns 10 jogadores da Vila Ribeiro. Dentre os quais, desde o goleiro Cláudio Lúcio, Marquinhos, o Bocão, que faleceu, Vená, Preto, filho do Infante, e vai embora. Marco Antônio Kim, que poderia ter sido um grande atleta, o Vodô, centroavante, Vodô, e Bermejo. Então, esses eu já conheci. Conheceu, né? Bermejo é lá do Correio, Saíram da nossa Copa Platinense, Campeonato Amador. Depois eu conheci os mais novos, né, que era o Carlos César. Sim, o filho do Carlão. Isso, do Carlão. Filho do dentista lá, o Renan. O Renan. Tinha um da Vila 7 ali que era muito bom. Não lembro o nome dele também, jogava muito também. O Luizinho. Sim, certo. Tinha uma galerinha boa também mais nova, né? O
os filhos lá do pessoal da Esse marmoraria. Luiz que você está falando virou pastor, mora em Curitiba. Ah, é? O Canidia, o Guilherme, que jogou bola com meu filho, inclusive, meu filho jogou no Júnior da Platinense. O Canidia é um monstro, surgiu na minha Copa Platinense, jogou no Colorado, jogou no futebol de Santa Catarina, jogou no exterior e ele está no Guinness Book. Aí. Esse Canidia. O cara que jogou uma Comembol sul-americana com o Paraná Clube contra o time do Paraguai. Ele pegou 2 pênaltis, marcou dele. No decorrer do jogo que o time do Paraná Clube estava perdendo, ele fez o gol. Sim. Ele fez o gol. Fez como centroavante. Nos pênaltis ele marcou 2, ele marcou dele e defendeu 2. Então, nesse tipo de cenário aí, não tem um jogador, um único que tivesse sido aproveitado em todas as funções e feito isso. Então ele foi pro Guinness. Sabia disso? Não. Da Copa Platinense. Olha aí. Do Celeiro, molecada daqui que você falou. Não, aqui era tá? muito bom. Zé, Um abraço, muito obrigado, querido. cara. Um abraço. Muito obrigado. Estamos à Muito disposição. obrigado. Sim. Não, você né? foi... Falei com você foi pronto. Não, vamos fazer e... Isso, eu agradeço. A gente agradece. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade aí. Valeu. Valeu, diretor.